Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gabigol aqui na área, chegando com a análise da finalíssima. Itália contra a Argentina disputam o troféu nessa quarta-feira e por isso hoje não tem Tática Trading, mas caso você tenha perdido algum episódio, tem vários aqui no canal da nossa série, ó. Vou deixar aí no card acima para vocês acompanharem, beleza? Inclusive o último tá bem bacana, sugestão de seguidor inclusive. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da finalíssima da gente ir das análises das equipes. É a primeira edição, Gabigol, em que o UEFA e Conmebol fazem esse confronto e esse torneio, de certa forma, em conjunto? Não, já houveram duas edições no passado, já há muito tempo atrás. Em 1995, a França venceu por 2-0 o Uruguai, França campeão da Eurocopa, Uruguai campeão da Copa América na situação, em questão, e a França venceu por 2-0, levou o primeiro troféu da finalíssima, que tinha outro nome, o nome era Artemio Franchi, em comemoração e homenagem a esse cara que era um dos presidentes da entidade, algo desse tipo. Depois, em 1993, tivemos mais uma edição entre Argentina e Dinamarca. A Dinamarca campeã da Eurocopa, a Argentina campeã da Copa América, deu a Argentina nos penais, inclusive com o Diego Armando Maradona em campo. E aqui, como vale troféu, não tem como a gente não pensar que o Messi tem um peso muito grande nessa questão de querer vencer mais um troféu com a seleção argentina, ele que venceu o primeiro aí com a Copa América, que deu acesso a esse jogo contra a Itália, que vai acontecer em Wembley, tá? Jogo único, sem prorrogação, se empatar é penal, beleza? E depois eu vou falar um pouquinho mais aí do que envolve cada uma das equipes, qual que é o sentido disso, mas claro, uma taça aí internacional em questão. E cara, sempre vale muito com certeza, beleza? Então já deixa o like aqui, se inscreve aqui no canal do Fala Gabica, tem link abaixo aí na descrição para você inscrever também lá na Betfair, nossa patrocinadora oficial aqui do canal, e também temos cursos gratuitos, link abaixo na descrição para você que às vezes caiu de paraquedas, tá vendo essa análise agora, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal, falo muito de trading e apostas esportivas também, e claro, muito de futebol, como vocês vão perceber aqui nessa análise para a gente se preparar para esse jogão que vai acontecer nessa quarta-feira. Fechado? Então roda a vinheta, vamos começar a analisar a finalíssima. Beleza, pessoal, vamos começar a nossa análise, iniciando aqui com a seleção italiana, time da casa, mas lembrando que o jogo é em Wembley, então estádio neutro na Inglaterra. Time dirigido pelo Roberto Mancini, que claro, tem que dar uma resposta para o seu torcedor, até porque ser eliminado da Copa do Mundo, ser mantido no cargo é algo que acontece raramente. Vocês imaginariam no Brasil, a gente perde a Copa do Mundo, jogando a Copa do Mundo, pessoal, todo mundo já quer que o técnico saia, você imagina se o técnico nem conseguir levar a equipe para a Copa do Mundo. Então, aparentemente, tudo indica que o Roberto Mancini vai se manter nesse novo ciclo, que agora é com Nations League, que a gente vai trabalhar aí nessa semana, inicia essa semana também, qualificação para a Eurocopa e já pensando em classificação para a próxima Copa do Mundo. Eu sei que está cedo, mas é isso que ele vai ter para ser feito. Se tratando dos 11 iniciais, esses são os 11 iniciais, pelo menos dados pelo UEFA, todos os outros portais que eu pesquisei, o time vai no 4-3-3, certo? Aquele 4-3-3 padrãozinho da Itália. Lembrando que a Itália também joga em alguns momentos aí num 3-4-3, ou seja, jogando com 3 zagueiros, então pode acontecer também. E muitos jogadores aqui vocês vão perceber, é meio que a base que foi eliminada aí pela Macedônia do Norte e não conseguiu levar o time para a Copa do Mundo, então não mudou tanto. Mas no banco eu vou trazer algumas outras opções que podem surgir, não somente nesse jogo, mas no decorrer, Nations League, com certeza serão testados. O goleiro segue sendo o Gianluigi Donnarumma. Também no banco tem o Alessio Cranho, jogador do Cagliari. E também o Salvatore Sirigu foi convocado, eu realmente me surpreendi, ele que está no Genoa, time aí do Genoa bem mal, inclusive. Salvatore Sirigu já foi goleiro titular ali em algum momento da seleção italiana, mas já está no seu fim de carreira, mas é um goleiro experiente, talvez para dar um pouquinho de experiência ali, ajudar muito mais fora de campo do que dentro de campo, pelo menos penso eu. Na defesa, seguimos com Leonardo Bonucci e Chiellini, e vocês viram aí que na nossa moldura aqui desse vídeo, eu coloquei o Chiellini. Muita gente falou, pô, o Chiellini, o cara coloca o Messi do lado, o Chiellini do outro. Por quê? O Chiellini se despediu da Juventus e nesse jogo ele vai se despedir também da seleção italiana, ou seja, ele vai se aposentar.
Então, deixei aí como uma forma de homenagem para ele. Então, provavelmente, daqui para frente, a Itália e o Bonucci também terá outro companheiro de defesa. Os dois conhecem bastante, eu ainda acho que é uma defesa um pouquinho lenta, precisa de um pouco de cobertura em alguns momentos, mas, cara, uma experiência muito grande de ambos, né? Não tem como falar. Se tratando de opções, quem pode ser? O Alessandro Bastoni, que inclusive dá a opção de jogar com 3, caso o Roberto Mancini precise ou mude de ideia aí nessa formação inicial. Temos o Francisco Acerbi da Lazio também, muito bom pelo jogo aéreo inclusive. E uma outra opção, essa daqui nova, o brasileiro, né? Ele é brasileiro, naturalizado ao italiano, Luiz Felipe, também zagueiro da Lazio, agora convocado para esse jogo aqui da finalíssima, tá? Então, algumas outras opções que a Itália tem nessa defesa. Na lateral, Giovanni Di Lorenzo do Napoli segue sendo o lateral direito. Florenzi voltou para a seleção, então temos aí o Florenzi também convocado. E o Davide Calabria, tá? Davide Calabria, campeão com a equipe do Milan. Aliás, um lateral muito bom na parte ofensiva. Acho que o Di Lorenzo ele é um pouco... se tratando de defesa e ataque, ele faz até um pouquinho melhor que o Calabria, né? Mas na parte ofensiva, o Calabria eu vejo ele um pouco mais acima. Falando de lateral ofensivo e defensiva, aqui a gente tem o Emerson Palmieri, mais um brasileiro naturalizado, e aí a gente sempre tem aquele contraponto, por quê? A gente viu na Eurocopa o Spinazzola muito bem, porém, entretanto, todavia, acabou lesionando o joelho, ficou um tempão fora da Roma, agora retornou, inclusive até jogou alguns minutos na final da Conference League, onde a Roma foi campeã, tudo indica que ele vai ser banco. E aí, o que perde a Itália sem o Spinazzola? Cara, esse movimento de ter um lateral que joga com as duas pernas aqui pelo lado. Lá na Eurocopa, nos melhores jogos da seleção italiana, a gente viu muito o Spinazzola chegando aqui na linha de fundo. Aqui para o Emerson Palmieri é o básico, ele vai chegar e cruzar. Não que ele seja um jogador limitado, mas pelo fato de ele não ser ambidestro, ele não tem tanta facilidade de trazer uma bola para o meio, dar uma finalização ou fazer uma jogada um pouco diferente, levar a bola para a linha de fundo e efetuar um cruzamento vindo daqui da parte de trás, ou seja, pegando mais esse lado aqui do campo, sabe? Pegando mais as costas da defesa. Então, de certa forma, a Itália vem perdendo um pouquinho na parte ofensiva. Inclusive, o jogo contra a Macedônia do Norte mostrou e identificou muito bem isso daí. E não é uma crítica, como eu volto a dizer, ao Emerson Palmieri em si, até porque eu gosto dele como lateral. Mas o Spinazzola ele dá mais recurso, principalmente na parte ofensiva, onde vários jogos aí, principalmente da classificação para a Copa, pegando defesas fechadas, ajudava um pouquinho mais ter esse lateral que tem essas várias opções de saída, né? Sai tanto para o meio quanto para a linha de fundo. Seguindo de meio campo a gente tem Jorginho, Verratti e Nicolo Barella. Nicolo Barella fez uma ótima temporada pela Internazionale de Milão, inclusive é um cara que chuta muito bem de fora da área, então se pegar uma Argentina aí um pouco mais fechada, ele tem essa tendência. O Verratti é um jogador que chuta um pouquinho menos, e o Jorginho é o cara do passe, da inversão de jogo, que vai conseguir conectar vários jogadores de ataque da seleção italiana, né? Aquele padrão do Jorginho. Nem acho que o Jorginho está no seu melhor momento, tá? Mas é aí a principal opção do Roberto Mancini para comandar esse meio campo. E aí algumas outras opções que a gente pode ver no decorrer da partida. O Cristante, que fez uma ótima temporada na Roma, joga na mesma que do Jorginho. É um cara até um pouco melhor defensivamente que o Jorginho, fisicamente falando. Temos também o Sandro Tonali para tentar mudar um pouquinho mais o jogo. Em comparação com o Verratti e o Barella, eu acredito que ele pisa um pouquinho mais na área. Inclusive fez alguns gols dessa forma no Milan nessa temporada, pegando rebote dentro da área, recebendo cruzamento. Então, um cara que evoluiu muito na equipe do Milan. Temos também o Matteo Pessina, esse daqui da Atalanta, já mais meia atacante que propriamente um meia, né, de criação de jogada, tá? Se quiser uma opção mais ofensiva. E o Lorenzo Pellegrini, sempre bom, capitão da Roma, inclusive, e muito bom na bola direta, ou seja, falta, tiver o Pellegrini dentro do campo, é tendência dele bater direto se tiver oportunidade, tá? De média e curta distância. Então, algumas opções que a gente tem aqui, além do Manuel Locatelli, que não fez uma boa temporada na Juventus, a Juventus fez muito bem para ele não. Seguindo, a gente tem o Federico Bernardeschi, aqui pelo lado direito, já na linha de 3 de ataque, e aqui dá pra gente colocar uma interrogação, porque algumas escalações estão colocando o Nicolo Zaniolo, fez o título da Roma com a Conference League, jovem jogador italiano, como um dos titulares nessa seleção, tá? Então, pode ser. E o que muda, Gabigol? Eu acho que o Zaniolo
vem no momento melhor. Bernardeschi, depois que saiu da Fiorentina, foi para a Juventus, ficou muito modesto seu futebol. Claro que ele também joga por ambos os lados, né? Diferentemente do Zaniolo, que pode jogar um pouco mais fechado e pode jogar pela direita. Já o Bernardeschi pode fazer também o lado esquerdo, mas o lado esquerdo muito bem garantido pelo Mancini. Então deixa o Bernardeschi por aqui, mas caso vocês verem o Zaniolo entrando como titular, já sabem que pode mudar. Lorenzo Insigne, agora jogador da MLS, né? Finalizou seu contrato aqui com o Napoli, vai para a MLS no Toronto. E no ataque, uma surpresa, o Gianluca Scamacca. Cara, toda vez que eu tenho a oportunidade de elogiar esse cara, eu elogio porque é um ótimo centroavante, um ótimo centroavante. E se a gente for analisar os últimos jogos da seleção italiana, tanto o Andrea Belotti, que eu gosto bastante no Torino, e o Ciro Immobile, que quase sempre é artilheiro da Série A, ambos não estão conseguindo render legal aqui nesse ataque da Itália, como centroavante. Então, até por isso, acredito que o Roberto Mancini, né, vai de Gianluca Scamacca, ele que está jogando agora na equipe do Sassuolo, mas já é pretendido por várias equipes aí maiores da Itália, tá? Muito bom jogador, jovem, uma aposta do Roberto Mancini, tudo indica que ele será o camisa 9 aí da seleção italiana. Se tratando de outras opções, tem o Giacomo Raspadori, também é da equipe do Sassuolo, e o Andrea Pinamon, esse jogador da Inter, mas estava emprestado ao Empoli, né? Fez vários gols no Empoli, o Andrea Pinamon. Então, tem boas opções. Você vê que a Itália, no contexto geral dos 11, não mudou muito, mas o banco de reserva está bem diferente. Vamos para a Argentina. Vamos agora à seleção argentina, que também joga no 4-3-3, seleção do Lionel Scaloni, né? Que tá no céu, né, cara? Ganhou a Copa América, muito tempo que a Argentina não vencia algo aí no futebol, né? Pelo menos no futebol profissional. E ganhou a Copa América, tem moral com o Messi, Messi gosta muito dele, então tá tudo lindo lá na Argentina. Pode somar mais um título, e aí é o grande peso que eu trago para vocês. Como eu falei do Chiellini, eu trago esse contraponto do Messi. Pro Messi, cara, não interessa se é um torneio de uma partida apenas, cara. Ele quer levantar a taça com a seleção argentina, que é o que falta na carreira dele de certa forma, né? Então, vai ser a última Copa do Mundo dele muito provavelmente também, então vai chegar voando e é mais um teste interessante, né? Já que o Brasil não tem tanta possibilidade de jogar com europeus, a Argentina vai ter essa possibilidade de pegar simplesmente a Itália campeã da Eurocopa, por mais que tá fora do Mundial. É uma excelente seleção. Falando agora dos 11 iniciais da Argentina, Emiliano Martinez segue como goleiro, lembrando que tem o Franco Armani, goleiro do River Plate, no banco de reservas. Na zaga, segue o Otamendi, né? Muita gente não gosta do Otamendi, bate muito, mas o Benfica ele vem bem, viu? O Benfica ele vem bem, me surpreendeu, parece que o downgrade que ele fez na carreira, né? Ir para uma liga um pouco menos complicada, que cobra um pouco menos do que propriamente a Premier League, fez bem para ele, né? Ele vive um momento um pouco melhor. Do outro lado a gente tem o Christian Romero, que saiu da Atalanta, foi para o Tottenham, já foi titular agora com o Antônio Conte, lembrando que o Christian Romero, vale a pena observar o comportamento dele, por quê? Porque lá no Tottenham joga com 3, ou seja, já está habituado a jogar com 3, né? Jogando pelo lado. Vamos ver como que ele vai sair aqui com a seleção argentina, mas é um ótimo zagueiro também. Do lado direito a gente tem o Juan Foyth. O Juan Foyth, que fez semifinal de Champions League contra a equipe do Liverpool, né? Jogador do Villarreal, vem num momento muito bom da carreira. É uma outra opção aqui para lateral. Eu acho uma opção mais defensiva, tá? Pensando em Juan Foyth, eu acredito que seja muito mais para se defender. Até porque ele sempre foi um zagueiro de origem, depois que caiu no Villarreal, começou a jogar lateral direito e se encaixou por lá. Outras opções que ele tem é o Gonzalo Montiel e também o Nahuel Molina, que é jogador do Udinese. Esse daqui vai funcionar muito melhor na parte ofensiva, tá? Vocês sabem, o Udinese joga com 3 zagueiros, né? Então ele vira e mexe, joga como um ponta, né? Em algumas situações. Muito rápido, inclusive. Eu estava quase esquecendo. Uma estreia poderemos ter aí na seleção argentina, que é o Marcos Senesi. Quem acompanhou o Feyenoord nessa temporada é o capitão do Feyenoord, camisa 4, zagueiro argentino. Inclusive a Itália queria, a Itália estava sondando, então é bem interessante, porque ele escolheu a seleção argentina agora, mas a Itália já estava querendo ele como um zagueiro, né? Até uma outra opção, já que o Chiellini vai sair. Então pode ser a estreia dele. Eu acredito que ele tem tudo para ser titular nessa seleção argentina na defesa, tá? Acho que ele vai ser o substituto do Otamendi no futuro muito próximo. Na lateral esquerda a gente tem o Marcos Acunha,
E no banco de reservas o Tagliafico do Ajax, né, que provavelmente vai acabar saindo do Ajax essa temporada. Ele por muito tempo foi um meia esquerda e às vezes até ponta esquerda em jogos com o Sporting, agora já é jogador do Sevilha, chegou a ter jogado zagueiro na equipe do Sevilha também. Então ele meio que recuou, né? Mas é um cara que chega muito também no ataque, tá? Uma boa opção de ataque aí. Aqui no meio campo, o Scaloni ama o Guido Rodrigues, ele segue como titular. E assim, eu falo assim, de uma forma até pejorativa, mas talvez tecnicamente falando é o jogador mais fraco da seleção argentina, mas ele é o carregador de piano. Então, ele tá ali realmente para quebrar mais a jogada, efetuar a marcação, roubar a bola. Não é um cara criador, tá? A criação do meio-campo argentino já fica com o Rodrigo De Paul e o Giovanni Lo Celso, que fez muito bem ter mudado para o Villarreal, encaixou muito bem no esquema do Unai Emery e está muito bem aí nessa temporada. E o De Paul também fazendo uma boa temporada, ex-Udinese, agora no Atlético de Madrid. E lá no ataque, a gente tem o Lautaro Martinez, aqui pela esquerda, o Lionel Messi, dispensa apresentações, não fez uma temporada muito boa, mas com a seleção argentina ele estava demonstrando muita vontade, inclusive nos jogos de classificação para a Copa do Mundo que não valiam nada, ele estava com muita vontade, realmente ele quer fazer mais gols pela seleção argentina, quer vencer mais títulos, isso é muito legal. E o Ángel Di Maria, que acabou de se despedir do Paris Saint-Germain, pode até ir para a Juventus, hein? Pode até ir para a Juventus. E aí vocês devem falar assim, caramba, mano, é estranho esse ataque aqui com o Lautaro aqui do lado esquerdo, o Messi centralizado como falso 9, já jogou assim com o Guardiola, e o Di Maria ali pela direita. Algumas configurações que eu acredito que podem acontecer, ocorrer nesse time da Argentina. Por exemplo, o Di Maria vir jogar aqui do lado esquerdo, o Lautaro centralizar e o Messi vir buscar mais o jogo aqui pelo lado direito. Essa é uma configuração. Uma outra que pode ocorrer também, o Lautaro Martinez caindo mais para o lado esquerdo, fazendo um 4-4-2 com o Messi por ali. E o Di Maria fazendo o lado direito com o Lo Celso do lado esquerdo, o De Paul fechando um pouco mais com o Guido Rodrigues. Então, dependendo da situação de jogo, a gente vai ver isso daí. Então, ou seja, o Messi sendo um atacante pelo lado direito e o Lautaro Martinez um cara mais avançado, porém do lado esquerdo. Lembrando que o Lautaro joga em qualquer uma dessas duas, viu? O Lautaro é um cara extremamente móvel. Configuração inicial é essa, tá? Mas se mudar aí o comportamento, que eu acredito que vai acabar acontecendo, vocês já estão entendendo como que funciona. Aí, opções que a Argentina tem. Tem o Papu Gómez no meio campo, foi muito bem aí nessa temporada com a equipe do Sevilha. Finalmente ele chegou no Sevilha. Tem o Ángel Correa, faz corredor pela direita, faz meio campo também se fechar no 4-4-2. Joga também um pouco mais à frente, joga também um pouco mais à frente. Temos o Nico Gonzalez, que pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita, agora na Fiorentina. Temos o Paulo Dybala, só que é difícil jogar com o Messi, pelo menos foi o que ele disse alguma vez, então eu creio que ele seja uma opção aí um pouco mais ausente. E temos o Julián Álvares. Julián Álvares, agora já jogador do Manchester City, né? Vai para o Manchester City, que acabou de fazer 6 gols com o River Plate. Ótimo centroavante, então se quiser, uma briga muito boa nesse ataque da Argentina. Se o Lionel Scaloni quiser mais um cara de área, tem o Julián Álvares também aí para somar, tá? Acredito que o Julián Álvares briga de vaga aqui com o Lautaro Martinez. Aí ele está muito atrás ainda, né? Para ser literalmente esse camisa 9, né? De certa forma. Então, seria mais ou menos assim aí essa formação com o Julián Álvares como titular. Beleza? O que eu imagino do jogo? Cara, a Argentina vive um momento um pouco mais confiante. A Argentina hoje tem uma excelente equipe. Muita gente não coloca a Argentina como um dos possíveis postulantes ao título mundial. Eu já coloco. Acredito que eles estejam ali pelo menos no top 3, pelo momento vivido, a confiança vivida. Um time muito bem encaixado, não é um time que dá show, mas é um time que vence jogos, tá? E do outro lado a gente tem a Itália, que tem um propósito de se reerguer. Pode se reerguer nesse jogo? Pode. Mas acredito que quem chega como titular é a seleção argentina. Inclusive, se a gente for para o mercado lá na Betfair, a gente tem uma odd da Itália a 3,10 e uma odd da Argentina a 2,66. Minha ideia para esse jogo é trabalhar o lei pior equipe em campo. E não importa para mim se seja do lado da Itália ou do lado da Argentina. Fato é que a Itália ela está tendo um pouquinho de dificuldade em todos os jogos que eu vi, quando o seu adversário fecha muito aqui no campo de defesa, tá? Tanto que em alguns momentos os caras jogaram
jogava um Insigne para dentro do zagueiro. Se a gente vê esse posicionamento do Insigne, é um sinal muito ruim para estar a favor da Itália, porque ele não joga por aqui. Muitas vezes a gente acabou vendo meio que ele ficando afunilado ali no centro. Ele tem que jogar com bastante espaço por aqui para poder tentar quebrar a linha final aqui pelo lado esquerdo, né? Sempre com o apoio do Emerson Palmieri, para tentar também um cruzamento, já que tem o Scamacca, que é um ótimo cabeceador. E do lado da Argentina, eu vejo a Argentina jogando até num contra-ataque, tá? Acredito que a Argentina tem grande tendência de jogar no contra-ataque. São 3 jogadores aqui que tem uma velocidade bem bacana. Tanto o Lautaro quanto o Di Maria, apesar de já ser um cara experientíssimo, ele arranca muito bem, chuta muito bem de fora da área. E tem jogadores para abastecer esse tipo de jogada, como o Depou e o Giovanni Lo Celso fazendo essa conexão rápida. Então, eu imagino que o jogo da Argentina vai ser um pouquinho mais sem a bola. E a Itália, cara, vai ter que dar um jeito de quebrar essa defesa da Argentina, que eu imagino que venha um pouquinho mais fechada, assim como fez o jogo na Copa América, que venceu a equipe brasileira quando teve espaço nas costas, fez a jogada e efetuou o gol. Então, um jogo bem difícil, um jogo bem complicado. Mas, se eu fosse dar um palpite por aqui, eu acho que eu diria de Argentina. Mas claro, eu não sou palpiteiro, sou trader, vou trabalhar ao vivo, quem quiser me acompanhar, tá tudo lá no meu Telegram, vou falar sobre esse jogo ao vivão com vocês, fechou? E é isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise da finalíssima. E aí, quem que vocês acreditam que vai vencer esse torneio? Itália ou Argentina? Chiellini levanta a taça e finaliza aí com chave de ouro aí a sua participação na seleção italiana, ou Lionel Messi ganha seu segundo título como profissional pela seleção argentina? Comenta aí abaixo e, claro, quiser curso gratuito para você aí que não sabe nada de trade esportivo, tem aí no segundo link na descrição. E quiser criar uma continha na Betfair, tem o primeiro link na descrição também. Valeu? Tamo junto, galera. Bons greens a todos.